Olá, turma, tudo bem? Então, nessa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as frações, dando continuidade, né? O tema envolvendo adição e subtração, assim como multiplicação e divisão, tá bom? Então, vamos começar primeiro por adição e subtração de frações com o mesmo denominador, ou seja, quando eu tenho aqui embaixo, ó, o mesmo número. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Bem simples, a gente conserva um número no denominador, ó, então a gente não mexe ali no 7. E o que a gente faz? A operação de adição somente com os numeradores. Então, nesse caso, eu vou somar o 1 com 4, 1 mais 4, 5. Então, eu mantenho o 5 aqui no numerador e o 7 lá no denominador, tá? Quando é uma subtração, mesmo procedimento. Eu vou manter o denominador, ó, não mudo, e eu faço operação de subtração somente com os numeradores. Então, eu farei 4 menos 2, que dá 2. Então, 2 nonos, tá? Bem, agora, quando nós temos denominadores diferentes, como o caso aqui, ó, aí já muda um pouquinho, né? Por exemplo, eu tenho essa fração, essas duas frações, essa operação de subtração aqui, ó, de 1/2 menos 1/3. Nesse caso, como os denominadores são diferentes, a gente precisa fazer o quê? Tentar buscar o mesmo denominador. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer o MMC. Lembra que a gente viu a aula sobre MMC? Então, a gente tem que fazer o quê? O MMC desses denominadores, no caso, o 2 e o 3. Então, eu peguei aqui, ó, no MMC, tá vendo? Eu coloquei lá o 2 e o 3 e agora eu vou começar a fazer aquele processo de divisão. Começo lá pelos números primos, ó, vou começar a dividir por 2, 2 dividido por 2 dá 1, agora 3 não dá para dividir por 2, baixo 3. Agora só dá o 3, só dá para dividir por 3. Divido por 3, ficou 1 e 1, acabou. E agora a gente faz o quê? Somente a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Encontramos um número comum, mas não acabou por aí. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar lá embaixo o número 6 que a gente encontrou. E aí a gente tem que fazer o seguinte: vamos primeiro pegar o 6 e vamos dividir pelo denominador. Então, 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. E agora o resultado que der, eu vou fazer vezes esse numerador aqui, ó. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Aí eu coloco ali o número 3. A mesma coisa eu vou fazer com a outra fração. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes o 1 aqui vai dar 2. Coloco o 2 lá. Agora sim eu tenho 6 no denominador e vou subtrair os numeradores, ou seja, 3 menos 2, 1. Então o resultado ficaria 1/6. Mas o que a gente tem que pensar também, né? Nesse caso desse exercício, tá, gente? Como o 2 e o 3, eles são números primos, né? A gente sabe que ambos são números primos, a gente não precisaria, nesse caso, fazer o MMC. Por quê? Como eles são primos, eles só dividem por ele mesmo, não é assim? Então, basta que nós multipliquemos ele, ou seja, 2 vezes 3, 6, e aí a gente chegaria já nesse 6. Mas eu quero que vocês exercitem o MMC, porque tem situações que a gente não consegue fazer isso, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas vamos treinar um pouquinho mais. Então, olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho o 5, o 3 e o 2. Eu tenho lá no meu denominador, então eu tenho a fração 2/5, acompanha aqui, ó. Depois, 5/3, depois o meio. Temos essas 3 frações numa operação de adição. O que eu tenho que fazer? Os denominadores são diferentes, então eu tenho que primeiro tentar descobrir um denominador comum.
vou fazer o MMC de 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Começo lá as divisões, começo a dividir por 2. 2 divide por 2 que dá 1. 3 não dá para dividir por 2, então baixo 3. 5 também não, baixo 5. Agora vou dividir por o próximo, que é o 3. Então vai dar embaixo do 3 o 1, o 5 não divide por 3, mantém o 5, e aí eu divido agora somente por 5. Ficou tudo 1 lá embaixo, acabou. Basta nós fazermos o quê? A multiplicação desses 3 aqui. 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 5 dá 30. Chegamos no valor lá de 30, tá? Mas pensando, como no exercício anterior, tanto o 5, o 3 e o 2 são números primos, ou seja, né, a gente poderia diretamente só multiplicar esses números e a gente chegaria no resultado. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30. E aí chegaríamos aqui no 30, tá? Muito bem. Feito isso, continuando, então a gente tem que fazer o quê? Aquele processo. O 30 que a gente encontrou, a gente vai começar a fazer a referência às frações anteriores. Então, primeiro eu vou dividir e o resultado depois eu vou multiplicar com o numerador. 30 dividido por 5 dá 6. E 6 vezes 2 dá 12. Olha lá o 12. Mesma coisa, vamos para a segunda fração. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes esse 5 aqui, ó, dá 50. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes o 1 dá 15. O 15 lá em cima. Chegamos assim, então agora basta nós somente somarmos os numeradores, o 12 mais o 50 e depois mais o 15. Somando todos esses numeradores, a gente tem o número 77. 77 sobre o 30 que a gente tinha achado, tá? Próximo. Agora, olha esse outro exemplo. Eu tenho quem? Aqui no numerador dessa fração, eu tenho 1/5 somando com 1/10 e somando com 2/5. Então, eu tenho 5 e o 10 e o 5 de novo ali no denominador. Bem, nesse caso, o 10 não é um número primo, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer de fato o MMC. E aí eu faço o quê, ó? Eu vou colocar o 5 e o 10. Por que eu não coloquei o 5 de novo aqui? Porque é o mesmo número, ele aparece 2 vezes, então não tenho necessidade de colocar um outro 5 aqui. Eu só vou colocar um número de cada grupo, então o 5 e o 10. E aí começo lá a fazer as minhas divisões, né? Então eu vou dividir o quê? O 5, vou começar por 2, né? Porque o 10 dá para dividir por 2. Então, eu divido lá, 5 não dá por 2, abaixo 5, e 10 dividido por 2 deu 5 lá, coloquei lá embaixo. E agora, 5 e 5 só divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 deu 1. E aí, chegando nessa parte, basta nós multiplicarmos esses valores. 2 vezes 5, 10. E aí, vocês podem pensar, nossa, professora, mas deu exatamente o valor 10 ali. E aí eu vou falar uma outra ideia para vocês. Quando nós temos no denominador todos os números, aonde um é múltiplo do outro, a gente vai considerar na fração o maior número. Exemplo, se tivesse lá no denominador o número 2 e o número 4, vamos supor, uma fração assim de meio mais 1/4. Quem seria o meu MMC, o meu denominador comum? O próprio 4, tá? Porque o 2 é múltiplo de 4. Então, a gente vai pegar o maior. Então, assim, quando acontece essas situações de terem no denominador números que são múltiplos entre si, a gente consegue fazer pegando o maior. Agora, quando não, aí a gente tem que fazer o MMC também, tá? E aí, encontrando 10,
basta nós fazermos aquela regra. O denominador divide pelo denominador e depois multiplica o numerador. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2, está o 2 lá. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, 1 lá em cima. 10 dividido por 5 dá 2, e 2 vezes o 2 deu 4, coloquei lá. Agora basta somar. 2 mais 1, 3, com 4, 7. Então fica 7 décimos. Olha essa outra aqui, a letra D. Eu tenho o 7, o 5 e o 2 lá de denominador. Se a gente observar, 7, 5 e 2 são números primos. Logo, eu posso multiplicar entre eles, mas se eu quiser, eu também posso fazer o MMC. Se eu quiser multiplicar, eu tenho lá 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70, ou seja, o MMC deles será o 70. Feito isso, basta nós fazermos a regra. O 70 divide pelo 7, que dá 10, e depois multiplica pelo 2, que dá 20, lá em cima. 70 divide pelo 5, que dá... Agora até me fugiu aqui. Que vai dar 1, 2, vai dar 14. 14 vezes... vezes o 3 vai dar 42. E aí eu faço 70 vezes o 2 dá 35. 35 vezes o 5 dá 175. Feito isso, basta nós multiplicarmos, voltar aqui. Multiplicarmos quem? Os numeradores aqui, 20 mais 42 mais 175, colocar o resultado aqui em cima e aí manter o denominador, tá? Mesma coisa, um outro exemplo, para a gente ir ficando claro, ó. O 3, o 5, nessa letra E, o 3, o 2 e o 5 são também números primos. Multiplica entre eles, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30. Eu tenho lá o denominador 30 e agora eu faço aquela regrinha. 30 vezes 3, 10, né? 30 dividido por 3, 10. 10 vezes o 7 dá 70. 30 vezes dividido por 2 dá 15. 15 vezes o 9 dá 135. 30 dividido por 5 dá 6. E 6 vezes 7 dá o 42. Feito isso, soma-se todos esses numeradores aqui. E aí a gente tem o resultado de 247, tá bom? Então, até agora nós vimos quando é mesmo denominador, né? Revisando, mesmo denominador, basta nós manter ele e somar os numeradores. Ou, quando é o mesmo denominador, numa subtração, mantém, soma-se ou subtrai os numeradores, tá? Quando é diferente, nós temos que fazer essas regrinhas. E agora a multiplicação, ela é muito fácil, né? A multiplicação é a mais fácil de todas. Se eu tenho duas frações aqui, ó, 1/6 multiplicando o 3/2, o que nós vamos fazer? 1 vezes 3, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 3, 3, e 6 vezes 2, ó, 12. Essa fração 3 dozeavos, nós vimos que tanto 3 quanto 12 estão na tabuada de quem? Do 3. Então, eu divido os dois por 3 para eu achar uma fração equivalente. Então, 3 dividido por 3 deu 1 e o 12 dividido por 3 deu 4. Então, eu posso tanto, tá certo, tá, gente? Eu posso tanto deixar na forma de 3 dozeavos, como eu posso simplificar e também deixar na forma de 1/4, tá? Próximo, olha lá, eu tenho alguns exemplos. Então, eu tenho uma fração 2/3 vezes 5/7. 2 vezes 5, olha lá, 10, e 3 vezes 7, 21. A B,
6 onzeavos vezes 9 quintos. 6 vezes 9, 54. E 11 vezes 5, 55. Na C, eu tenho a fração 13 quintos vezes a fração 7 meios. 13 vezes 7 dá 91 e 5 vezes 2 dá 10. Somente isso, tá? Então, a multiplicação é bem simples. Já na divisão de frações, quando a gente chega aqui, é um pouquinho diferente. Então, imagine que eu tenho essa fração aqui, ó. 2 quintos dividido por 3 meios. O que eu faço para fazer a divisão? Eu vou manter a primeira fração, que é 2 quintos. Aí, eu transformo essa divisão numa multiplicação. E a segunda fração, eu vou inverter. O 3 está em cima, ele passa para o denominador. E o 2 está no denominador, passa para o numerador. Eu inverti a fração e transformei numa multiplicação. Agora fica simples, né? Basta multiplicar o 2 vezes 2, que vai dar 4, e o 5 vezes 3, que vai dar 15, tá bom? Próximo, ó, um outro exemplo para ficar claro. Eu tenho 4 dozeavos dividido por 8 terços. Vou manter a minha primeira fração, transformar essa divisão numa multiplicação e inverter a segunda fração. Tá 8 sobre 3, vai ficar 3 sobre 8. Agora é só multiplicar. 4 vezes 3, 12, e o 12 vezes o 8 dá 96. Tá bom, gente? Bons estudos, e eu vou passar uma lista aí de exercícios para vocês a mais. Treinem e resolvam também as situações problemas, tá bom? Beijinho, até mais.